O jovem, ele lê, de fato? Olha, não existe um jovem, né? Quando a gente fala o jovem, já está havendo uma generalização que não é correta. Existem tipos e mais tipos de jovens. Estatisticamente, os jovens leem pouco, leem livros, pouco. Alguns livros eles preferem, outros eles detestam. É uma coisa bem relativa mesmo. Por exemplo, livros que eles detestam, existem? Livros que eles detestam normalmente são os livros indicados por professores pouco preparados em literatura, que exigem a leitura de um livro do jovem para avaliação, para prova, embora ele não goste daquele livro. Ele é obrigado a ler. Agora, o Harry Potter, por exemplo, foi um sucesso, O Senhor dos Anéis, né? Nós temos livros que os jovens adoram. E a gente pode falar que jovens de uma determinada classe social leem menos do que outras, ou não existe isso? Os jovens das classes sociais menos favorecidas, eles tendem a ler menos porque eles não têm acesso aos livros. Eles não vivem em ambientes com livros. As livrarias de Belo Horizonte, por exemplo, elas ficam todas do centro para a zona sul, né? Existe uma ou duas, existe uma livraria, se não me engano, no centro, o resto todo é na zona sul. E os jovens, por exemplo, de Venda Nova não têm uma livraria. Os jovens do Barreiro não têm uma livraria. Os jovens de Santa Luzia não têm livraria. Então, na verdade, as livrarias, pela sua localização, elas já estão escolhendo o público leitor. E as editoras também, por fazerem isso. E as políticas públicas também se revelam nesse nível. Por quê? Porque a biblioteca pública do estado de Minas Gerais fica na Zona Sul, onde as pessoas não precisam pegar livros emprestados. Então, o jovem com menor poder econômico, ele tende a ler menos porque ele não tem acesso aos livros. E a escola é um dos principais lugares que vai ensinar os jovens a lerem? A escola é um dos espaços de leitura. E normalmente existe verba do governo aplicada na atualização de bibliotecas escolares. Agora, mesmo assim, são poucos livros, né? O investimento tende a aumentar. Se o investimento em livros e bibliotecas públicas não aumentar, realmente é difícil mudarmos a situação do Brasil comparado a outros países, né, em que ele sempre fica em posição desfavorável. Existem algumas críticas quanto à forma como a escola incentiva a leitura. A leitura estaria ligada à obrigatoriedade de se ler clássicos, né? Por um outro lado, se não for na escola que o estudante vai ler esse clássico, onde mais ele vai ter acesso? Como é que você vê isso? Olha, os clássicos lidos por obrigação e para a prova, realmente eles serão mal lidos, né? É o caso clássico de Dom Casmurro. Dom Casmurro é um clássico da literatura brasileira, que antigamente, há uns 30 anos atrás, ele estava obrigatoriamente presente nas escolas, mas para provas. Então, todos nós líamos Dom Casmurro, odiando o livro, porque é um livro que, de fato, não é para essa faixa etária, é um livro escrito por um velho Casmurro, né, que fala da própria vida, mostrando como desmoronou o seu casamento, né? Então, ele fala das suas angústias, das suas dúvidas, dos seus fracassos, e fala numa linguagem que, de fato, um adolescente aí de 13 anos ainda não domina. Então, os clássicos, eles são só se forem clássicos juvenis, né? Mark Twain, você tem escritores que são clássicos para a juventude. Existem clássicos para a infância, certo? Livros que já se firmaram como clássicos, e nós temos o próprio termo clássico, é para ser usado em classe. Então, na sala de aula,
Agora, o problema da obrigatoriedade da leitura é que é o maior problema da escola. Se a escola deixasse que os alunos escolhessem os livros que preferissem ler, então a situação mudaria. A internet, como que você vê ela? Você acha que ela pode ser um espaço de leitura para o jovem? O jovem que tem acesso à internet, ele tem acesso a livros. Ele é da mesma classe A, classe B, classe C. A internet, ela tem um custo. Entendi. Se o governo liberasse, né, como prometeu tantas vezes, né, liberar uma internet popular, a preços populares, eu acho que seria muito útil para o jovem, porque ele teria acesso a esses livros, ele poderia ler na tela. É muito pior ler na tela, mas pelo menos é uma alternativa de leitura, né?